Então, para a gente dar início, eu queria apresentar a professora Sonieli Rodrigues, né? A professora é psicóloga de formação, é doutora em educação, tem experiência na área de psicologia da educação, com ênfase em ensino e aprendizagem na sala de aula, atua principalmente nos seguintes temas: afetividade, representação social, psicologia geral, educação, formação do educador, história da psicologia e psicologia social. É uma minuta apenas para a gente dar início às atividades, mas com certeza a professora vai se apresentar de maneira mais adequada, mais completa. Sônia, quero te agradecer muito a tua disponibilidade, tua generosidade de trocar com a gente hoje. Lembrando mais uma vez, a professora Sonieli vai conversar conosco hoje sobre pesquisa com análise temática. Então, Sônia, a gente sempre costuma começar no horário, para a gente também não se delongar muito, né? A gente sabe que é cansativo, e também em respeito às pessoas que chegam no horário, e a você também, né? A disponibilidade que você deu de horário para a gente. Então, eu lhe franqueio a palavra, mais uma vez agradecendo, tá bom? Então, fique à vontade. Boa noite. Bom, eu quero agradecer primeiramente, né, a professora Lívia pelo convite e parabenizar, né, a Lívia e ao grupo de pesquisa por essa iniciativa muito boa. Já vi a programação e está bem legal, né? Eu penso que é isso mesmo, acho que a gente precisa, nesse momento, não só nesse momento, mas em vários momentos, está trazendo esses temas, né, que até então nós, o tempo todo, estamos, de alguma forma, trabalhando com eles, né, seja na iniciação da pesquisa, seja na pós-graduação, enfim. Mas são temas que, né, em relação à pesquisa, que a gente vem discutindo o tempo todo e vem trabalhando, né? E eu vi que tem uma diversidade, né, em termos da metodologia, né, da pesquisa. E é bem legal, eu penso, aqui falando muito mais para os estudantes, né, observar, né, esse quantitativo aí não quantitativo, mas a diversidade metodológica, das possibilidades, né, da plurimetodologia, que a gente chama, ou seja, das múltiplas oportunidades que é possível fazer a pesquisa, o olhar, né, para a gente não ficar naquele prisma, né, de fazer a pesquisa sobre um único foco, um único viés. Então, e assim, de ousar mesmo, né? Eu, falando um pouco da minha experiência na pesquisa, eu penso que eu fui bastante ousada, né, nos meus 2 momentos assim mais intensos de pesquisa, que foi no mestrado e no meu doutorado. Eu inventei coisas, né? Eu fiz coisas, digamos assim, metodológicas, que eu sei que outras pessoas, né, não tinha visto, né? E é claro, né, tudo aquilo que você também se arrisca a fazer, você corre o risco, né, primeiramente, muitas das vezes, de não ter um apoio em termos de fundamentação teórica, né? E tudo na pesquisa você precisa fundamentar, né? Eu posso até criar, né, como eu criei, por exemplo, na minha dissertação é interessante falar disso agora, porque na minha dissertação de mestrado, eu trabalhei com um grupo focal, por exemplo, né? Além do questionário, olha só, além do questionário que eu fiz com estudantes, que eu trabalhei sobre a psicologia da educação, né? Com os egressos que estudaram psicologia da educação, eu queria saber a representação deles sobre psicologia, sobre o ensino da psicologia. Então, eu tinha um questionário que eu elaborei, mas, não contente, eu quis fazer um grupo focal.
E isso deu muito trabalho, porque assim, né, eu tenho uma experiência, eu sou psicóloga, então assim, eu tenho uma experiência no trabalho do manejo com grupo, mas com um grupo para colher dados, como é o objetivo, eu não tinha. E aí, só que é interessante, né? Aquilo que eu falei para vocês, a gente ousa, né? Eu fui bastante ousada, e o risco que você tem nisso tudo de fato, você ir buscar, né? Aí é momento de garimpagem mesmo, né? De garimpar tudo que tiver disponível, né? De acessível, para que você possa depois dizer das suas escolhas, né? Por que eu optei por ter um grupo focal, o que era o grupo focal. E esse trabalho foi em 2014. Não, desculpa, foi 2004. Né? 2004, 2006 foi quando eu fiz o meu mestrado. E, por incrível que pareça, agora vai ter um evento, né, internacional, e eu vou estar participando de uma mesa onde a gente vai estar discutindo justamente as metodologias do grupo focal. Então, assim, olha só, um tempo atrás, né? Então, isso me deu a oportunidade de poder agora estar discutindo sobre o grupo focal, né? Que, assim, claro que hoje já existem outras metodologias, né? Mas sempre é bom a gente pensar nesse trabalho que foi desenvolvido lá atrás, né? E muito atual também. E no meu doutorado, eu trabalhei com a discussão da afetividade, né? Então, a afetividade também, trabalhando com uma teoria que eu já conhecia desde a minha graduação na psicologia, e quando cheguei na pós-graduação em educação, eu dei encontro com também uma professora do ICED, que é a professora Ivane Pinto, que foi minha orientadora, e também que ela trabalhava com as teorias das representações sociais. Então, né, veio tudo a calhar. E na minha tese, eu inventei, né, também foi uma coisa na época muito, muito nova, né, foi no caso 2010, 2012, eu trabalhei com o formulário online. Então, assim, né, hoje, a gente é o que a gente mais tem trabalhado, podemos dizer assim, nesse período agora que a gente está vivendo, do ensino remoto e das pesquisas também nesse modo. E eu já trabalhava lá em 2012, 2013, fez toda a minha coleta, né, com o formulário online. E deu um trabalho também, né? Porque até então, né, imagina, se hoje a gente tem dificuldade para manusear e acessar, né, esses meios, esses aplicativos, essas formas aí da tecnologia, né? E naquela época era mais ainda, em 2012 era muito mais difícil, né? E eu ainda fui fazer análise com o software que é o SPSS. Então, assim, eu particularmente, quando eu vejo isso, eu falo isso para vocês hoje, vejo que eu fui muito ousada, né? Isso dá um trabalho. Essa ousadia toda nos dá um trabalho muito grande. Mas valeu a pena, né? Eu penso que o resultado deu um resultado que eu estava buscando em termos de objeto de estudo, né? De trabalho, e foi muito interessante. E assim, né? Bom, não sei bem, né, o que faz, eu imagino o que fez a Lívia me chamar para falar sobre análise temática, mas meus dois trabalhos, essas duas grandes produções, né, todos os outros trabalhos que eu venho desenvolvendo com a fundamentação da análise de conteúdo e de Bardin. Então, eu venho fazendo esse trabalho, eu fiz isso da minha dissertação de mestrado, e também trabalhei, né, com o mesmo referencial na minha tese. Então, assim, isso acabou me dando, digamos, certo know-how para que eu pudesse, né, tá fazendo muitos dos meus trabalhos hoje, né, com essa fundamentação e com essa base teórica.
Tá? Então, assim, o que foi que eu fiz? Eu vou trazer para vocês uma coisa que eu acho importante trazer, vim falar um pouco dessa análise, eu vou começar falando um pouco dessa análise de conteúdo, tá? Para dizer aonde que eu chego na análise temática, tá? Porque a análise, como eu falei para vocês, né? O meu trabalho, ele vem propriamente toda essa fundamentação teórica da análise de conteúdo, tá? E é dela que, na verdade, eu vou trabalhar com a análise temática, tá? Então, deixa eu só... posso expor aqui, né, Lívia, o material? Pode sim, Sônia, só você projetar, pode ficar à vontade, tá? Tá, vou projetar aqui. Fica bem assim. Você pode apertar o F5 para a tela expandir um pouco mais. Ela não está expandido para vocês, não? Não, ela está no modo de edição. Aqui embaixo, nessa linha laranja, também você pode apertar nessa telinha aí, Pois tipo uma é, eu televisão. apertei aí mesmo, mas deixa eu vir aqui, ver se funciona por aqui. Que tal, também não? Eu acho que foi o modo como Não? você projetou para gente. F5, é? Não? E agora? Tá ok, Sônia, tá ok. Tá. Então, então, eu vou falar um pouquinho desse trabalho, tá? Vou começar um pouco pelo... Tem um livrinho, depois eu mostro para vocês, né? Na verdade, não é um livrinho, né? É um livro grande, que é Laurence Bardin. E esse livro, né, a gente tem utilizado ele como, né, base teórica, mas já, né, existe outros teóricos, outros pesquisadores que já fizeram uma releitura desse texto, né, e uma das mais clássicas que a gente utiliza é da Franco, tá? Depois eu posso passar para vocês. Esse livrinho da Franco foi uma série que saiu, série Pesquisa em Educação, e ela também já faz alguns ajustes, tá? No trabalho, nessa releitura do trabalho do Laurence Bardin. Então, eu vou falar um pouquinho para vocês sobre essa questão da análise de conteúdo, tá? Ah, sim, se tiver alguma pergunta, alguma questão para que vocês queiram perguntar, vocês fiquem à vontade, tá? Então, a análise de conteúdo tem por objetivo apresentar uma apreciação crítica de análise de conteúdo como uma forma de tratamento em pesquisas qualitativas e quantitativas. É bem legal falar disso, porque eu, né, quando eu trabalho com a questão das representações, quando eu trabalho, né, com a teoria das representações sociais, isso tem nos permitido trabalhar com pesquisas tanto qualitativas como quantitativas, né, o que a gente chama de quali-quant, ou quanti-quali. E ela tem nos possibilitado, sim, né, fazer esse trabalho, mesmo com pesquisas quantitativas, a análise de conteúdo. Então, Bardin diz, né, esse aqui é um texto tirado do livro, é um conjunto de técnicas de análise das comunicações, visando obter, por meio de procedimentos sistemáticos e objetivos de descrição
do conteúdo das mensagens. Indicadores, quantitativos ou não, que permitam a interferência de conhecimentos relativos às condições de produção e percepção, variáveis inferidas, destas mensagens, né? Então, é legal dizer aqui, né, para chegar à análise de conteúdo, há todo um procedimento, que é isso que eu vou mostrar um pouco para vocês, né? Todo um procedimento, um passo a passo, para a gente, de fato, chegar a esse conteúdo, né? A gente entender o conteúdo, a gente entender o que o emissor, né, o informante, o sujeito que não está, na verdade, a mensagem que o sujeito está, na verdade, nos repassando, né? Ou está sendo, de alguma forma, induzido também, às vezes, dependendo do instrumento que você vai utilizar. Mas, então, assim, essa técnica que analisa as comunicações, né? Como está posto aqui, e exige toda uma sistemática daquilo que a gente vai analisar, né, do conteúdo dessas mensagens. Aí aqui eu trouxe esse quadrozinho, né? Porque para meio que a gente pensar um pouco, né, na análise, que é uma análise documental, e o que a gente está falando aqui de uma análise de conteúdo. Então, Barthan faz no livro, né, essa diferenciação, e diz que a análise documental ela foca-se em documentos, ela faz uma classificação, uma indexação, né, do material que se quer analisar, e o objetivo é a representação condensada da informação para consulta e armazenagem. Tá? Então, essa perspectiva da análise documental. A análise de conteúdo, ela foca-se em mensagens, nas comunicações. E ela tem, né, como uma busca, a categoria temática, que é apenas uma das possibilidades de análise. Né? No livro, ela vai mostrando várias possibilidades de buscar, né, de a gente fazer justamente a interpretação, a análise do conteúdo. E a análise categorial ou temática, que ela chama, é uma dessas possibilidades. E o objetivo é a manipulação de mensagem para confirmar os indicadores que permitam inferir sobre outra realidade que não a da mensagem. Né? Então, é bem interessante falar disso, né? Porque a gente não fica preso ao conteúdo, aquilo, né, que o informante, o sujeito, ele pronuncia, ele enuncia. Mas a gente vai justamente ao encontro, né, vai buscar justamente o que ele está, né, trazendo de uma certa da realidade, do contexto, da vivência, da experiência, né, que ele viveu, né, ou que ele está vivendo. Tá? Então, assim, tem essa diferenciação aqui, né, da análise documental e propriamente da análise de conteúdo, né? Então, assim, enquanto que a análise documental fica-se, né, muito centralizada naquela fonte, né, em buscar a consulta sobre a fonte e fazer a armazenagem desse material, e a análise de conteúdo ela vai buscar justamente, né, e além, né, e além daquilo que o sujeito está trazendo. Ou seja, claro que aquilo que o sujeito está trazendo, ele está falando de um determinado contexto e de uma determinada realidade. Tá? E aí, como eu falei para vocês, né, e como, na verdade, foi colocado na citação de Barthan, tem alguns procedimentos que são importantes a gente recorrer. Tá? E um desses primeiros processos que a gente faz é assim, aí vamos pensar aqui, né, que você tem o seu projeto de pesquisa, você tem objetivos, você tem problemas, você tem, né? Então, você tem de antemão todo um composto que você já fez, né? Você tem todo um projeto e agora você, né, já vai executar esse projeto. Então, você já executou e você utilizou as suas técnicas de
de análise, né? Suas técnicas ou melhor, dentro do processo metodológico, você já, digamos assim, já fez. Então, você tem o projeto, né? Então, agora você vai ter seus objetivos, não esquecendo sempre dos objetivos, você tem o seu objeto, seus objetivos, e você tem os seus instrumentos de coleta de dados, tá? Que aí tem uma diversidade. Entrevista, os formulários online hoje em dia, os questionários, enfim, né? Então, você tem aí um arsenal muito grande de técnicas que você possa utilizar para essa coleta de dados, tá? Aí, agora eu estou com meus dados. E você tem também outras possibilidades de análise. E aqui a gente está apresentando análise de conteúdo. Então, o primeiro movimento, né, quem de repente quer, né, vai se interessar pela análise de conteúdo, é fazer a organização desse material. Tá? Então, como é que eu vou? Bom, eu fiz a coleta, já entrevistei meus sujeitos, eles já me disseram, né, o que eles pensam a partir dos meus objetivos. Então, agora eu estou com esse monte de material aqui, o que eu vou fazer dele? A partir da análise, né, de conteúdo, de toda a metodologia, né, de Bardano, ela sugere, então, que a gente possa fazer uma pré-análise. E a pré-análise, ela é basicamente, né, eu estou falando de uma forma muito simplória, tá? Ela é basicamente a leitura flutuante e a definição do corpus. É muito legal essa primeira parte, né? Eu gosto muito, porque a leitura flutuante é o quê? É uma leitura que eu costumo dizer, é uma leitura, deveria ser, né? Uma leitura desinteressada. Então, você pegou o material, você está com todo aquele material, ou você fez a transcrição, né? Já fez a transcrição, né? Você já está com todo ele, né? Com as falas, né? Tudo organizadinho. Então, o que você vai fazer? Você vai fazer uma leitura flutuante. Então, você vai ler aquele material. Né? Você vai ler uma, duas, né? Claro, às vezes a gente não tem tanto tempo para fazer quantas leituras devesse fazer. Mas é importante fazer, deveria ser importante fazer uma primeira leitura sem, de repente, a gente já querer buscar, né, categorias temáticas. Não, seria uma primeira leitura mesmo, digamos que você encontra aquele material e você vai meio que pegar alguma coisa, imaginamos nós com uma mercadoria que a gente pega, a gente vai olhar para um lado e para o outro. Então, a mesma coisa, né? Uma metáfora que eu estou fazendo, mas assim, a mesma coisa esse material. Deveria se fazer essa leitura, né? Deixar-se levar pelo conteúdo. Tá? É claro que, às vezes, a gente não consegue fazer isso, porque a gente já está muito, digamos, tomado pelo nosso objeto, e a gente não consegue, muitas das vezes, né, se deixar levar somente pelo que está posto. A gente já começa, né? E é importante, às vezes, que isso comece. Claro que, com o passar do tempo e a experiência, essas coisas, né, vão começar a fluir. Né? Já alguns indícios, alguns indicadores de categorias, você já vai começar, mas eles falaram disso. Todos eles falaram a mesma coisa. Todos eles, né? Mas, nesse primeiro momento, é bom não ir a priori, olha só, já com as suas categorias, já com as suas temáticas, né? Não. Deixa vir, faça essa leitura flutuante. E quantas vezes eu vou fazer essa leitura flutuante? Né? Você vai fazer a leitura flutuante justamente para se apropriar daquele conteúdo, para se apropriar daquelas informações, para se apropriar daquilo, né, que os informantes te deram. E à medida que você depois vai fazer essa leitura flutuante, então, eu vou definindo um corpus. Aí eu coloquei até aqui embaixo. O que é o corpus? É o conjunto de documentos tidos em conta para serem submetidos aos procedimentos analíticos. A sua constituição implica em escolhas, seleções e regras. Então, veja bem, eu tenho um material enorme. Eu lembro,
Só dando um exemplo para vocês, deixa eu recordar aqui. Quando eu fiz a minha tese, que eu fui fazer a minha transcrição das entrevistas com os professores, se eu não estiver enganada, deram 19 ou 20 páginas, só de as entrevistas, né? A conversação e tal. E aí eu vou fazendo a leitura, né? E aí, depois que eu vou fazendo a leitura, que eu já me assenhorei do material, aí eu vou fazendo a definição do corpus. É mais ou menos assim, né? Eu já vou... Claro, agora veja bem, né? Como as coisas mudam. Quando eu fiz isso, eu já tinha computador quando eu fiz a minha dissertação, mas as coisas às vezes tinha que ser assim no manuscrito mesmo, né? Ia selecionando, ia fazendo papel e tal. Quando a gente ia fazer a tese, já tinha, né, mais ainda o recurso do computador, então a gente já vai no copy-cola e vai ficando melhor, selecionando, né, colocando lá, sublinhando com cores diferentes, então isso é bem legal. E aí a definição do corpus, eu costumo dizer que é meio um bisturi, que o pesquisador ele precisa passar, né, porque quando, dependendo da tua técnica de coleta de dados, o teu sujeito ele pode trazer muitas informações, muitas informações. E essas informações, às vezes, né, vem conversas, vem assuntos que não estão relacionados com o teu objeto. Então, esse é um material que você não vai utilizar, né? Então, nesse momento, você tem que ter, olha aqui, implica em escolhas, seleções e regras. Você tem que ter regras. Então eu vou selecionar frases, citações, enunciados que estão relacionados com as minhas perguntas. Eu fiz tal perguntas e eu quero essas respostas. Então, aí você já dá uma enxugada, né, no teu material, e é quando você vai fazer essa definição do corpus aqui. Tá? Tem alguma pergunta, tá? E aí, então, olha só. Então, nós tivemos a pré-análise, né, que é esse momento de leitura flutuante, definição do corpus. Olha só, é definição do corpus, é definição do material que será analisado. E aí, a gente teria um passo seguinte, muito importante, que é a definição de categorias ou temáticas analíticas. Olha só, e aí que vem, né, a questão da análise temática. Quando eu trabalhei na minha dissertação, eu trabalhei com... eu já trabalhava com categorias, tá? Só que a gente foi vendo em outros trabalhos também, né, com outros pesquisadores, que a terminologia categoria, ela, de alguma forma, tinha um engessamento dela, porque, assim, parece que a categoria, ela nos colocava que a gente, a priori, tivesse, digamos assim, a priori tivesse, como é que eu posso dizer, já alguns termos, né, já alguns enunciados, que a gente só ia, digamos, procurar achar no discurso, no conteúdo. E a temática, não, né? Tanto que Bardan coloca, né? Depois eu vou mostrar para vocês aqui, né? A temática, não. A temática, ela surge a partir mesmo do enunciado. Então, assim, e aí que isso que é legal, porque aí você, né, à medida que você não se vê obrigado a seguir determinadas categorias a priori, ou seja, você já faz a leitura buscando aquela categoria, e quando você vai buscar o tema na frase, né, o que aquela frase está querendo, né, o que está associado a essa frase? Que tema está associado a essa frase? E aí você vai ver que muitas das vezes vão aparecer conteúdos diversos, sabe? Que muitas das vezes nem estão relacionados com o teu objeto, que muitas das vezes não é. E isso é bem interessante falar, porque, por exemplo, eu que trabalho com a teoria das representações sociais, né? Representações sociais, ou seja, o sujeito, nós temos representações, temos ideias, temos crenças,
pensamentos os mais variados, e que eu posso ou não concordar com o meu grupo, né? Por isso que são representações sociais. Por exemplo, a pandemia, né? Pode acontecer de ter vários a priori, assim, a gente pode dizer, pandemia, a gente vai ter dois grupos, os que negam a pandemia e os que não negam. Não, necessariamente não. A gente pode ter outros grupos aí que a gente nem, né, tenha se atinado, né, não seja essa coisa binária do que aceita ou não aceita, né? Então, por isso que a gente tem que estar muito aberto para que a gente possa estar observando o que meus grupos de sujeitos venham dizer. E tudo é importante, tá? Então, a elaboração das categorias ocorre à medida que as respostas dos sujeitos são analisadas e agrupadas, pelo critério de semelhança ou de proximidade dos temas, ou seja, vimos os conteúdos das respostas, organizamos por unidade de sentido e, a posteriori, as categorias temáticas serão elaboradas. Então, tem um passo a passo aqui que é importante dizer para vocês, né? Então, olha só, eu fiz a minha leitura flutuante, eu fui, né, da minha leitura flutuante, eu fui pegando aquilo, de repente, que tá relacionado com o meu objeto, com o meu objetivo, e, claro, né, respondendo aquilo que eu perguntei no meu formulário, tal. E aí eu vou, então eu venho, e aí eu vou agrupar eu vou agrupar o que é semelhante e o que está próximo, tá? E aquilo que dá resposta àquilo que eu estou buscando também. Tá? Aí a gente faz a unidade de sentido. O que está relacionado com isso aqui tudo? Sei lá, eles estão falando do trabalho. Vamos dar um exemplo, né? Eles estão falando do trabalho docente. Tá? Então, unidade de sentido pode ser o trabalho docente. Mas, necessariamente, a categoria temática pode ser esse nome ou não. Que aí eu tenho que ver o que mais eles estão dizendo. E olha só, é interessante falar aqui, por isso que eu dizia, né? Que também, assim como as temáticas, a gente agrupa por semelhança, o que a gente diz semelhança, o que é recorrente, ou por proximidade, mas também a gente não joga fora, digamos assim, né? A gente não deixa de selecionar aquilo que aparece, mas que, digamos, ele está sozinho ali. Apareceu. Né? De repente, você tem que ficar atento a isso que também aparece, mas que não faz tanto parte, né, do consenso do grupo. Aí, essas análises, né, essas escolhas, essas categorias, essas análises temáticas, elas têm algumas características, né, que Bardin cita para a gente. Então, uma delas é a exaustividade. Sugere-se esgotar todo o assunto sem omissão de nenhuma parte. Tá? Então, eu vou fazendo a minha seleção, tá? E eu vou vendo, né, se aquele assunto, como é que ele vai aparecendo, né? Como é que ele vai aparecendo no meu texto, tá? E tudo que aparece sobre ele, na verdade, a exaustividade traz tudo que aparece sobre ele, né? Por isso que, de repente, um determinado assunto, ele pode aparecer várias vezes, né? Recorrente, mas ele pode aparecer um assunto que, de repente, não apareceu antes, né? Então, tudo, na verdade, por isso que até a exaustividade daquele assunto, o que estão tratando daquele assunto, né, como resposta, né, aquilo que você, de repente, indagou, perguntou, quer saber. A representatividade preocupa-se com as amostras que representam o universo. Tá? Então, aí você tem que ver qual é o teu grupo, né? Professores, estudantes, alunos, pais, mães, diretores, né? Então, tudo que está relacionado com essa questão, né, daquele grupo que você está buscando, são teus informantes. A homogeneidade. Nesse caso, os dados devem referir-se ao mesmo tema.
serem coletados por meio de técnicas iguais em indivíduos semelhantes. Isso aqui é bem interessante, né? Porque isso nos dá muita segurança, no sentido do, por exemplo, então, você, por exemplo, se é entrevista, então todo mundo, daqueles dados, tem que ser fruto da entrevista, da técnica de coleta de dados que você realizou, né? Os teus sujeitos, todos têm que ser, digamos, professor, no meu caso, da minha dissertação, eu trabalhei com alunos egressos das licenciaturas, que tinham cursado Psicologia da Educação. Então, esse era um critério básico. Então, essa questão da homogeneidade, ele está muito relacionado com os critérios que você vai criar, né, dos teus sujeitos. Quem serão os teus sujeitos? Tá? Então, se alguém, de repente... É por isso que é interessante, né? Antes você saber se ele cursou, se não. Aí, no meu caso, da minha tese, eram professores da pós-graduação, tá? E aí, né, assim, você também, né, todos os sujeitos, eles têm que partir de um certo universo, de um determinado contexto também. E a pertinência? É necessário que os documentos sejam adaptados aos objetivos da pesquisa. E, por último, a exclusividade. Um elemento não deve ser classificado em mais de uma categoria. Isso aqui é bem difícil, né? Isso aqui não é tão fácil, a questão da exclusividade, né? Porque, às vezes, tem a questão semântica, então, às vezes, de fato, é interessante falar disso aqui, a questão da pertinência, todos esses critérios aqui, né, para a gente chegar propriamente à definição das categorias ou dessas análises temáticas, que é, de repente, você está conversando com outras pessoas. É claro que, nesse momento, o orientador ele é muito importante, né? Porque ele também vai fazer aquilo que eu chamo, né, a limpa no texto. Mas conversar com outros colegas, né? Porque, às vezes, a gente fica tão ali lidando com aqueles dados que, às vezes, a gente não consegue perceber que, de repente, não, aquele tema que eu atribuí, aquela definição de categoria que eu atribuí, ele não está relacionado com o agrupamento que eu tenho. Então, muitas das vezes, é importante a gente observar. Então, o processo de codificação dos dados restringe-se à escolha de unidade de registro, ou seja, é o recorte que se dará na pesquisa. Para Bardhan, uma unidade de registro significa uma unidade a se codificar, podendo esta ser um tema, uma palavra ou uma frase. Né? Então, é daí que surge essa questão da análise temática. Né? Então, a gente optou, né? Na verdade, tem um grupo, que é o grupo do que eu faço, né, parte do grupo de pesquisa que eu estou vinculada, que é o GPJUSE, e nós temos uma orientação mesmo, né? Uma opção metodológica que tem sido análise de conteúdo, e até mesmo por conta da teoria das representações sociais. E, então, a gente tem sempre buscando, né? Primeiramente, a gente faz, né? Nesse passo a passo que eu estou dizendo para vocês, né? Análise flutuante, definição do corpus, definição das categorias ou análises temáticas. Aí a gente parte também de uma, por exemplo, a gente parte de uma coisa que são as unidades de sentido, tá? Que as unidades de sentidos é justamente pegar as frases, né? Pegar aquele composto, aquele agrupamento do que meus sujeitos me informaram, e eu vou ver, eu vou atribuir o sentido. Esse sentido, ele pode estar propriamente, né, já dentro do texto, ou ele pode, digamos, eu posso estar atribuindo, né, um tema em relação a isso, tá? O que mais aqui? Na perspectiva da análise de conteúdo, as categorias são vistas como rúbricas ou classes que agrupam determinados elementos reunindo características comuns. No processo de escolha de categorias, adotam-se os critérios semânticos, né, que é os temas, o sintático, verbos, adjetivos e pronomes, o léxico, que é o sentido e significado das palavras, anônimos ou sinônimos, e o expressivo, que está relacionado com as variações na linguagem e na escrita. Este processo permite a junção de um número significativo de informações organizadas em duas etapas, o inventário e a classificação.
tá? Eu quero mostrar para vocês, na etapa seguinte, ocupa-se em relacionar os tópicos, a inferência. Aqui ela está falando, né, propriamente da etapa seguinte. Deixa eu mostrar para vocês aqui. Deixa eu mostrar para vocês aqui rapidinho. Tudo bem até aqui? Sim. Olha só, eu vou mostrar para vocês um quadro que eu tenho. Deixa eu achar aqui. Deixa eu compartilhar toda a minha tela, acho que é melhor. Para eu achar aqui. Ó, eu vou mostrar um pouco para vocês aqui como que a gente... Ai, desculpa. Vocês conseguem ver? Não. Não? Por que não? Ah, é porque falta eu compartilhar, né? Aqui. Deixa eu mostrar um pouquinho. Agora está. Agora ok, né? Ainda não. Eu acho que... Ah, tá. Agora sim. Agora sim. Não? Agora foi. Então olha só. Análise, isso aqui é uma parte, tá? Eu só lembrei de trazer para vocês verem mais ou menos como a gente faz esse trabalho, que é um trabalho bem manual. Então, análise das unidades de sentido e a temática central. Tá? Então, aqui, a gente faz esse quadro, tá? Então, aqui, são os códigos dos informantes, tá? A gente põe código, né, para não identificar os informantes. Essas unidades de sentidos, tá? São o que também a gente pode falar, né? Alguns chamam de unidade de registro. A unidade de registro muitas das vezes você tirar exatamente o que o sujeito falou, uma frase que você acha, né, que é significativa, e você coloca aqui nesse quadro que é a unidade de sentido. A gente já fala da unidade de sentido. O que é a unidade de sentido? A unidade de sentido, na verdade, então, o que o meu informante falou, por exemplo, o professor, eu acho que o F é a escola, alguma coisa, eu não recordo aqui. Então, o professor 1, ele tem uma oração lá, ele tem uma frase, né, que eu já fiz a transcrição, eu já fiz o tratamento, eu já defini o corpus, tá? Então, de lá, de tudo que olha só, de tudo que esse professor falou, eu trouxe para cá. Então, esse professor lá no corpus lá, né? Na definição do corpus de tudo que ele disse, as unidades de sentido que ele fala, só rapidinho, isso aqui, na verdade, foi uma pesquisa, tá? Sobre o trabalho docente que foi feito com professores, tá bom? Então, esse professor 1, de tudo que ele disse, a gente condensou, digamos, o que foi recorrente na fala dele. Ele fala sobre a formação do cidadão, ele fala sobre... desculpa, e são professores do ensino médio. Ele fala sobre a preparação para o Enem, ele fala sobre a formação para o mercado de trabalho, tá? Então, essas aqui são as unidades de sentido de tudo que o professor falou, né? Da grande resposta lá que ele deu na entrevista dele, tá? Então, o que tem, né, que a gente conseguiu ter de sentido, a gente trouxe para cá. Aí, tá? Então, desse primeiro professor aqui, de tudo, então, ele tem 3 unidades de sentido, tá? A temática que a gente, então, digamos assim, elencou para ele
foi que esse professor está falando do trabalho docente, ele está falando dos objetivos e das finalidades, ou seja, né, para esse professor, o trabalho dele, né, é preparar, né, é formar cidadão, é preparar para o Enem e a formação para o mercado de trabalho. Então, assim, aí vocês vão dizer assim, mas aí, e aí, como é que a gente faz essa seleção, essa temática? Né? Então, a temática está relacionada ao tema, né? A gente vai lá nas unidades de sentido, então a gente vai ver quais temas ou qual tema, né, é recorrente aqui. É recorrente, a gente vai agrupar, então aqui a gente vai, aí de fato, a gente tem que, os temas, eles têm que estar relacionados com aquilo, com essas unidades de sentido aqui, tá? Aí, os professor 2, todo o discurso do professor, todo o conteúdo do professor, olha que interessante aqui, ele ficou falando sobre a precarização do trabalho docente, das condições, possivelmente ele falou das condições de trabalho, né, salário, enfim. E aí, o que foi que a gente fez? A unidade de sentido a gente deu essa e a temática permaneceu a mesma, a gente não trocou. A gente permaneceu com precarização e... desculpa, a gente acrescentou aqui que eu estou vendo. Precarização e desafios do trabalho docente, tá? Claro, eu estou trazendo para vocês isso aqui, mas assim, eu conheço, né, todo o que esse professor disse antes, tá? E assim vai, tá? Então, vejam que aqui eu tive uns 5, 6, 7 professores nesse grupo aqui. E aí eu vou fazendo as unidades temáticas, né, as análises temáticas, para o seguinte, né? Por exemplo, o professor 4, o professor... Ai, desculpa, acho que é isso. O professor 4. O professor 4, ele vai falar da experiência do professor como aluno no ensino médio. Ele vai falar da experiência do professor como professor. Ele vai falar de críticas ao formato do Enem. Que tema vocês dariam para esse professor 4? Que temática vocês dariam para esse professor 4? Que ele falou das experiências do professor como aluno no ensino médio, né? Ele falou da experiência dele, ele falou da experiência do professor como profissional, e ele fez críticas ao formato do Enem. Criem vocês uma temática para esse professor 4. E aí? O que aconteceu? Ninguém? E, Sônia, tem alguns participantes dialogando aqui pelo chat. Professora. Eu vou ler para você, tá? Porque você está com a projeção, né? E eu acho que você não está vendo. Ver. Tá bom? Peraí. Vamos ver aqui. Olha, Diana está falando o seguinte, Diana Alberto. Vivência e experiência docente. Experiência docente. A Yasmin. Keides falou do Thompson. Apresentou um autor. Cadê o Marcelo de Jesus? Cadê o Marcelo de Jesus do Labinve? Está trabalhando com análise temática.
que você sugeriria, Marcelo? Faz esse exercício. Só um momento. É meu orientando, tá, gente? Por isso que eu tô colocando ele nessa saia justa. Olha, Keides, experiência docente, utilizando como referência o Thompson. Pode ser experiência, eu acho que podia ser experiência do professor no ensino médio, né? Porque os dois, né, as duas unidades de sentido estão relacionadas, porque acho que em algum momento ele fala da experiência dele como aluno no ensino médio, depois ele fala da experiência do professor como profissional, mas tudo relacionado ao ensino médio, até porque eram professores do ensino médio, né, e a pesquisa estava muito relacionada com isso. Então, eu colocaria, né, concordo que seria a experiência do professor no ensino médio, tá? E assim a gente vai, então, por exemplo, né, o professor 5, ele falou da desvalorização do professor, ele também falou do professor mal valorizado, é um mau professor. Então, aí a gente vai, nesse momento aqui, então, a gente vai fazendo a seleção dessas temáticas, tá? E aí eu ainda diria mais, depois, olha só, depois dessas temáticas, desse quadro temático aqui, ainda vem o que a gente fala de inferências, tá? Que a inferência é justamente a gente pensar nas possibilidades, né, do que de fato esse grupo ele quis dizer, né, do que está relacionado com o contexto social, com o contexto, no caso é o contexto escolar, na verdade que o contexto do trabalho docente, né? Então as inferências elas estão muito relacionadas a isso também, tá? Gente, assim, né? Não sei se isso ajudou, mas era um pouco disso. Olha, aqui está cheio, acho que já é outro grupo. Isso aqui, quando vocês veem assim, isso que era um trabalho que eu estava fazendo. Isso aqui, por exemplo, esse primeiro aqui, possivelmente, é um grupo de respostas, tá? Para uma questão. Esse grupo aqui, possivelmente, olha, tanto que é P7, até o P7. Tanto que isso aqui deve ser um segundo grupo também de respostas, um segundo grupo de unidade de temática central também. Pois é, um pouco disso. Eu não sei se esclareceu ou se ficou mais complicado. Eu queria trazer um pouquinho para vocês essa perspectiva da Bardem, desse passo a passo, né? Porque, assim, eu acho que muito mais do que falar somente da análise temática, é falar de como que a gente chega a ela, né? Então, a gente chega nessa análise temática, né? Nesse momento que a gente vai enunciar, que a gente vai dizer, né? Que esse agrupamento ele vai receber, esse agrupamento está relacionado com esse tema. Aí, é claro, olha só, esse trabalho é o trabalho da técnica metodológica, mas ele não é análise temática. Tá? Por quê? Porque a análise temática é agora. Tá? Então, agora eu vou fazer análise temática. Então, é agora que eu vou buscar a minha fundamentação teórica, os meus aportes teóricos, tá? Que agora que eu vou fazer a análise temática. Ou seja, até agora eu fiz o quê? Eu fiz a seleção das temáticas, a partir do agrupamento, da recorrência, de todo o material do arsenal que eu tinha. Aí, agora, eu vou fazer a minha análise a partir da fundamentação teórica, articulando com os teóricos, né, que eu selecionei, com os teóricos da minha base teórica, meu referencial teórico, tá? Fala, Marcelo. Oi, agora consegui me organizar aqui. Licença, boa noite. Professora, eu estava vendo a senhora falar, né, sobre essa questão desse primeiro contato com os resultados, né, com o material que a gente vai fazer ali, que a gente chama de uma chuva de ideias, né, só um passeio para se familiarizar, na verdade, com os dados, né, e que esse momento ele é inevitável, né, a gente já começa no momento que a gente vai lendo, vai se familiarizando, vai se aproximando, a gente começa acabar fazendo relações, né,
o primeiro sujeito fala uma coisa que é semelhante ao que o quinto sujeito falou. Então, tipo, já consegue perceber essas aproximações na própria fala, nos próprios relatos, né? E aí, quando a gente vai transcrever isso, né, que a gente vê o que se distancia uma coisa da outra, o que se aproxima uma coisa da outra, a gente automaticamente já começa a fazer a categorização, né? E quando eu estava olhando para o seu quadro aqui agora montado, um jeito bem simples de entender isso, quando a gente lê cada especificidade, a gente percebe que alguns termos, né, que a gente vai chamar de códigos, né, eles se assemelham com os outros. E quando a gente percebe que... Eu me esqueci qual é o nome que a senhora deu na segunda coluna lá, que eu estava anotando aqui e acabei perdendo. Unidade de sentido. E se a gente fosse fazer como é que eu posso dizer, uma ilustração mais precisa, a gente perceberia que a gente consegue unificar alguns relatos, algumas falas, enfim, alguns códigos, né, por aproximação, né? Quando a gente vê que uma fala tem um sentido semelhante a outra fala, a gente já traz, já vai colocando em blocos, né? Que vai se desencadear nos temas gerais, né? Eu diria mais ou menos isso. E na própria aproximação desses resultados consegue fazer um processo de blocos temáticos, né? Certo. Agora, como eu falei para vocês, né, a gente não pode negligenciar aquilo que está fora do bloco. Isso tudo também é material de análise, tá? Isso, sim. Mesmo aquilo que não está sendo recorrente e que não é comum ao grupo, você guarda lá. Em algum momento você pode, né, lançar a mão desse material, até de repente, né, para fazer, por exemplo, tem muito material da minha tese que não foi para o corpo geral da tese e que eu às vezes aproveito, eu vou fazendo artigo, porque são coisas muito interessantes que apareceram, que eu não utilizei naquele momento, mas que eles são bem interessantes de ser utilizado, né, em outro momento, em artigo. Aí eu tenho uma pergunta, professora. Sim. Uma dúvida, no caso. Esse material, né, que a senhora diz que a gente não pode negligenciar ele, que a gente acaba não incorporando porque pode acabar perdendo o foco daquilo que a gente quer, né? Em quais situações, assim, pode-se fazer uma extensão, ainda no próprio trabalho, daquilo que está se discutindo? Por exemplo, só para contextualizar, vamos supor, né? A gente tem o nosso foco, né? Mas a gente tem o item de discussão. Esses resultados que desnortearia o trabalho, não há alguma possibilidade, não sei, assim, para não ter que descartar eles, porque assim, é um material rico que está ali vivo, né, presente, não dá para fazer dar uma brechinha no trabalho, eu diria uma brechinha, né, no trabalho, para poder se aprofundar naquilo e tentar, sei lá, contextualizar de alguma forma, porque parece que, às vezes, o sentimento que eu tenho é esse, né, tipo assim, é tanta coisa rica, tanta coisa boa, que, assim, ampliaria mais o olhar, mas, assim, acabaria tirando foco de alguma forma. Então, eu fico nesses dois extremos, né? Ou eu amplio mais, ou entendeu? Eu foco aqui, é uma coisa louca. Olha, isso vai depender muito de você. Você pode, de fato, colocar, né, um item como questões que apareceram. Ou então você pode deixar lá nas tuas conclusões, né? Nas tuas conclusões, tu pode, de repente, colocar os achados que você teve com o teu levantamento de dados, né? E já deixar uma necessidade de estudo, enfim. Então, assim, eu acho que isso vai depender muito da criatividade do autor, do texto. Enfim, eu, particularmente, na minha dissertação, eu utilizei tudo que eu utilizei, né? E no final, teve coisas que eu fiz até sugestões, né? Eu fiz até sugestões no final da minha dissertação, porque era muita coisa legal que eu não queria deixar de fora. Mas, às vezes, a gente não tem tempo para isso, não. Às vezes, a gente precisa fechar e pronto.
Mais alguém? Alguma questão? Deu para compreender? Ei, Sônia, primeiro, assim, queria te agradecer, né, e a tua fala vem muito ao encontro de iniciativas metodológicas que a gente tem desenvolvido no âmbito do grupo de pesquisa. Eu penso que a análise temática, ela é uma técnica, uma forma, né, de organizar a pesquisa, de fazer pesquisa, que não se encerra na graduação nem na iniciação científica, mas que facilita muito para quem está iniciando na pesquisa compreender, né, como que se delimita o corpus, como que a gente apresenta, como que a gente organiza, como que a gente seleciona as informações, né? Então, apesar de essa não ser a minha área, vamos dizer assim, de maior atuação, eu penso que eu introduzo eles nessa discussão, porque acho que traz um senso de ciência, né? Então, do que é recorrente, ou do que não é recorrente, mas que tem um sentido importante dentro do texto, apareceu só uma vez, mas tem uma importância muito grande para o objetivo que a gente está buscando, né? Que eu acho que é um pouco isso que o Marcelo está falando. E só que a gente não estava trabalhando até então isso atrelado à análise de conteúdo, né? Embora tenha sido muito interessante a tua fala, na perspectiva do LabInv, a gente não tinha pensado assim. Mas eu queria que tu pudesse falar um pouco, porque eu acho essa parte importante. Eu percebo que os alunos do LabInv, eles já têm uma certa maturidade, já estão comigo há um tempo também, né? Uma certa maturidade até nessa fase de, olha, eu já organizei, eu já categorizei, né? Tá tudo bonitinho, eu já identifiquei os temas. E aí eu digo para eles sempre assim, agora a gente tem que discutir esses temas, né? Então apareceu lá, olha, a experiência no seu caso, né, do seu exemplo, experiência docente no ensino médio. E aí tem vários subtópicos, né? A gente usa muito aquele texto da Brown e Clark, em que ela coloca os códigos, né? Você está usando unidade de sentidos, mas é a mesma correlação, né? E aí, o que esses códigos em conjunto, né? O que eles trazem de informações para a gente como tema, né? Então, aí tem um participante que disse assim, olha, a gente poderia usar o Thompson. E aí eles têm dificuldade nesse sentido, que eu acho que é o pulo do gato da análise, né? Bom, eu já tenho a informação, mas ela está crua. Eu preciso problematizar isso, preciso discutir, enfim, eu queria que tu falasse um pouco disso para eles. Bom, agora, assim, né? Primeiramente, tem uma questão anterior que eu penso que é o referencial teórico. Então, assim, ninguém, eu imagino, né? Ninguém vai cru uma coleta de dados, ninguém vai fazer o trabalho de análise do corpo, de definição do corpo, sem uma leitura do seu material, né? Então, assim, quando você já conseguir definir, e é interessante você ter ter feito essas leituras antes, porque até para você fazer a definição dos temas, das temáticas, até para isso você ter um leque, para você não ficar preso, muitas das vezes, àquele enunciado que o sujeito está dizendo, né? Mas que um tema ele possa agrupar, né, todas aquelas frases, todo aquele enunciado que os sujeitos estão te colocando. Então, para isso você tem que ter leitura, para isso você tem que ter conhecimento do teu arcabouço teórico, do teu objeto, do teu tema. Isso é um primeiro momento. Você tendo isso, né, que aí isso vai te dar a maior desenvoltura de fazer as suas temáticas e tudo mais, aí agora a gente vai fazer as articulações que fazer, né, com outros temas.
E aí você também, aí quando também vai partir para um segundo levantamento, né, de referencial teórico, onde você vai poder dizer, né, que aquele tema está relacionado com outras pesquisas, que o autor tal falou sobre isso, que você viu uma pesquisa, né, que aquele material que foi dito está relacionado com pesquisa do autor tal, da pesquisa tal. Então, a análise, né, é a análise do tema, é a análise daquele conjunto, daquele agrupamento de temas que o teu sujeito, que os teus informantes te deram. Então, agora é o momento, que é isso que é interessante falar, e aí eu acho que imagino que aqui também devo ter, né, a maioria da graduação, porque, por exemplo, os TCCs, né, o que a gente vê muito nos TCCs? Que os alunos, eles conseguem fazer, eles conseguem, inclusive, até chegar à descrição das categorias. Eu não vou falar de tema, eu vou falar de categorias. Eles conseguem até chegar à análise temática. Eles apresentam para a gente as análises. Desculpa, eles apresentam para a gente a definição das categorias. Eles conseguem chegar até aí. Agora, o adiante, que é a análise temática ou análise dessas categorias, eles não conseguem avançar. Aí ele não consegue avançar por quê? Não consegue avançar porque não tem tempo, né? O tempo de fazer um TCC, às vezes, é um tempo pequeno, você já está fazendo no final, no último semestre, enfim. E, às vezes, não tem mesmo, né? Não conseguiu fazer as leituras, não conseguiu. Então, assim, ele não conseguiu avançar para a análise, que é justamente a problematização daqueles dados, né? A relação desses dados com outros referenciais ou com outras pesquisas que já foram feitas, né, dentro daquele formato. Olha só, uma coisa que também é bem interessante, eu tenho feito muito isso, que é o estado da arte, né? O levantamento do estado da arte, e eu também faço análise de conteúdo com o estado da arte. A partir de levantamento de dados com o estado da arte. E aí, a gente também vê um pouco disso, né? Porque aí o que a gente faz depois que vai fazer a análise? Eu já tenho os dados, eu fiz o meu levantamento, né? Então, meu levantamento, por exemplo, agora, né? Vou falar um pouco do trabalho da Isabela que está aqui. A Isabela está fazendo levantamento sobre o tema é afetividade e dificuldade e problema de aprendizagem, tá? Então, ela está buscando material, levantamento, trabalhos, né, sobre essa discussão da afetividade e as dificuldades de aprendizagem, tá? Então, ela fez todo o levantamento, e agora a gente está justamente nesse momento de categorização, tá? De definição de temas, né? De tudo que ela achou, né? Então, assim, tem muita coisa que está aparecendo muito interessante, né? Sobre essa questão de qual é dessa relação da afetividade. E aí, agora, o que ela vai fazer também? Ela vai ver quem já pesquisou sobre isso, né? O que é que estão falando sobre isso, desses achados que ela teve. Então, ela vai começar a articular o texto dela com outras pesquisas, e vai trazer a fundamentação, né, do que é afetividade, o que é que estão falando de afetividade, o que é que estão falando sobre dificuldade de aprendizagem, o que é que estão falando sobre esses dois temas, afetividade e dificuldade de aprendizagem. Então, isso, na verdade, é a análise, propriamente a análise. Não sei se é um pouco disso que eu, né, falar da experiência que a gente tem tido, Lívia. Não sei se era isso que você queria. Não, legal. Foi muito clara a tua abordagem. Acho que vai colaborar muito conosco, né? No grupo a gente desenvolve pesquisas sobre memórias sociais, né? Sobre a rivalidade entre as escolas em Belém do Pará. Então, assim, tem um pé na história, tem um pé no fenômeno da violência escolar, e esse entrecruzamento de várias questões que foram aparecendo nessa leitura flutuante aí que nós fizemos, né? Inclusive de questões de gênero que o grupo discute, assim. Então, por isso tem esse nome também, né, que é interdisciplinar. A criação do grupo veio após o início do desenvolvimento do projeto. Então, a gente percebeu que não tinha como abordar a questão de maneira muito voltada só para uma disciplina ou para um corpo de teóricos e abandonar outros, né?
Então, por isso, você vê uma diversidade na programação, né, muito grande de aproximações metodológicas, né? Eu tenho alunos também que trabalham com memórias, mas no campo da formação de professores, então a gente tem feito um esforço interessante nesse sentido. E aí a gente constitui a programação muito voltada para os interesses do grupo de pesquisa, mas abre para a comunidade acadêmica em geral, né? E aí cada um, acho que cada um e cada uma aqui vai fazer o uso disso para sua própria experiência de pesquisa. Eu queria ainda deixar esse espaço aberto, né? A gente está com 45 pessoas ainda aqui na sala. Hoje a gente teve um recorde de 51 pessoas assistindo. Assim, a gente está super feliz no grupo pela audiência, né? Pelo interesse das pessoas. E deixar, gente, ainda são 8h20, mais ou menos, e aí a gente teria até umas 8h30 para a gente poder dialogar. Se alguém quisesse falar um pouco das suas pesquisas, né, fazer perguntas e que a gente pudesse aproveitar, então, esse momento com a professora Sonieli. Daniel, você pode ficar à vontade, tá? Eu ia só dizer isso, olha, gente, basta levantar a mãozinha e aí pode falar à vontade, tá bom? Seja bem-vindo, Daniel, fique à vontade. Ok, boa noite a todos. Meu nome é Daniel, sou aqui do interior do estado de São Paulo. Professor Rodrigues, eu tive a experiência de cursar uma disciplina que trabalha análise fenomenológica. Nós executamos atividade prática, e quando eu vi a senhora expondo, que eu não tive contato com análise do discurso, mas eu vi a senhora expondo, é muito parecido o processo prático, né, de análise. Só poderia me falar qual a diferença, assim, entre as duas? Porque quando a gente perguntou para o professor, né, que é de base fenomenológica, ele disse que a diferença estava no fato da análise do discurso antecipar o tema. E a análise fenomenológica não se preocupava tanto com isso, só depois, né, da análise de unidade. Qual a diferença para a senhora? Porque eu fiquei muito curioso. Só falando assim, é uma das críticas, né? Hoje em dia, muitas pessoas preferem a análise do discurso, quer dizer, há uma, dentro dessas, como é que eu posso falar, essas questões acadêmicas, né? Do que é melhor, digamos assim, né? Então, existem muitas críticas hoje sobre a análise de conteúdo, por considerar ela dentro de uma perspectiva muito pragmática, positivista, e assim, falando da análise de discurso, que ela, né, às vezes se assemelha muito à análise fenomenológica, justamente porque ela vai na busca dessa essência, né? Ela vai na busca, ela vai para, né? Ela é meta, digamos assim, ela vai para além daquilo do discurso, né? Ela vai justamente, isso que vai chegar à exaustão de entender mesmo o que o sujeito está querendo dizer, né? Dentro daquilo que ele está querendo colocar. Eu, particularmente, assim, né, eu sou meio que, digamos, suspeita para falar da análise de conteúdo. Eu gosto da análise de conteúdo no sentido de uma perspectiva, ela me dá uma segurança metodológica, entendeu? Esse passo a passo que eu falei para vocês, eu penso que ela nos dá essa segurança metodológica. Então, assim, esse a priori, então, uma das críticas que se faz muito é essa coisa, né, que acham que é meio quadrada, né, a análise de conteúdo, e a outra, quadrada no sentido, né, dessa coisa formatadinha, né, primeiro esse passo, depois esse, depois aquele. E a outra questão que também colocam da análise de conteúdo, justamente esse que você está colocando, esse apriorismo, que é aquilo que eu falei para você ainda há pouco, né? Por isso que, de repente, quando a gente opta pelo tema, né, a gente tem... Aí, claro, isso não é propriamente uma perspectiva de Bardão, mas já, na verdade, são outros pesquisadores que vêm nessa linha, tentando entender que o tema, né, ele está muito relacionado, análise temática, o tema que você vai definir, ele está muito relacionado com aquilo, né, que está emergindo da fala do sujeito, né, do discurso do sujeito, que o sujeito está trazendo. E, assim,
né, eu não vou e aí naquele momento, justamente, eu vou estar tentando, né, e claro, aí tem todo um trabalho que você precisa ter, por isso que é interessante, né, essas leituras prévias sobre o tema, para você justamente ter essa escuta, não é escuta, mas a leitura, né, porque aí já é o material depois do sujeito que falou, né, já está transcrito e tudo mais, que vocês possam visualizar, né, mas assim, que você não fique, digamos, preso ao conteúdo propriamente em si, né? Por isso que a gente trabalha, né? E aí tem muito também está relacionado, viu, Daniel, com a teoria do qual eu tenho trabalhado, que é a teoria das representações sociais, que tem buscado justamente essa questão desses sentidos, né? Desse sentido de ser essas imagens, né? Então, e o sentido ele está muito relacionado às metáforas, o sentido ele está muito relacionado, né, com aquilo, né, que de repente, que muitas das vezes o sujeito ele diz, mas ele não é exatamente o que ele quer dizer, né? Então a gente precisa ter essa leitura das entrelinhas. E o que mais também falar sobre essa questão, né? Então, o além, né? Então, o tema, ele não é só um registro, né? Uma repetição do que o sujeito está falando, mas a gente poder justamente, né, fazer essa interpretação e essa compreensão do que os sujeitos estão querendo naquele momento me trazer em relação a isso. Deixa eu tentar dar um exemplo para vocês. Eu lembro... tem uma coisa assim... Deixa eu ver. Eu queria tentar lembrar alguma coisa assim, nesse momento não me vem à mente. Mas assim, né, falando um pouco dessa questão fenomenológica, né? Então, por isso que eu digo que às vezes a perspectiva fenomenológica, às vezes ela se aparece muito dentro da perspectiva da análise do discurso, né? Onde eles dizem justamente que você vai tentar, né, buscar essa essência, esse conteúdo que está para além da mensagem que o sujeito está dizendo. Assim, você não vai, justamente, que é o que eles criticam a análise de conteúdo, você não vai com a priori, né? Mas você vai ver o que emerge da mensagem. Olha, eu particularmente, né, até porque como eu vou em busca desses sentidos e das imagens que os sujeitos estão me colocando, eu particularmente, eu devo te dizer que eu tenho encontrado nas minhas coletas de dados, coisas muito, né, claro, e você tem a tua experiência, ela vai te dando cada vez mais, né, essa leitura flutuante, de você poder transitar por vários universos, por várias áreas, de modo diferente. Então, assim, assim, esse apriorismo, né, que dizem, eu particularmente não compartilho muito disso, né, eu também vou muito nessa, né, vou falar como jovem, né, vou muito dessa vibe de ver do que vem mesmo o sentido. Agora, eu particularmente, eu gosto dessa questão metodológica da análise de conteúdo, entendeu? Eu acho que isso me dá uma segurança metodológica, entendeu? De eu poder olhar depois todo o meu resultado e ver o passo a passo que eu fiz. Eu segui esse passo a passo, né? Até em termos de, como é que eu posso dizer, quando eu falo dessa segurança metodológica, até depois de eu dizer, eu fiz isso, eu fiz aquilo, entendeu? Então, isso eu gosto disso, né? Eu, Sônia, como professora pesquisadora, eu gosto disso, dessa questão metodológica, didática mesmo, de poder falar, dizer como é que aconteceu, como é que procedeu, do que às vezes a gente não consegue, alguns trabalhos eu não tenho conseguido ver isso, entendeu? Eu não consigo ver essa questão metodológica tão bem escrita e também organizada. Não sei se eu te respondi, mas é um pouco disso. Não, foi claro mesmo. No entanto, na atividade prática que nós fizemos, para não poupar tempo nosso, né, a gente acabou se conduzindo com análise que a gente já tinha base teórica, né? Porque falava, primeiro faz a leitura, faz a depuração, e depois vocês, de acordo com a temática, você procura a base teórica. Por falta de tempo, a gente já foi meio que conduzindo a leitura, né? Até por ter garantias de análise depois para garantias teóricas para analisar, a gente foi meio que conduzindo. Então, eu confesso que eu acabei fazendo uma análise do discurso também. Eu não fiz uma análise fenomenológica, que eu me sentia mais seguro para fazer isso. Foi bem esclarecedor. Obrigado, professora.
Lívia, eu acho que tem que ligar teu áudio. Desculpa, gente. Obrigada, Daniel, também, falando aqui como que a gente aprende também com as dúvidas, né? Às vezes, inclusive, o outro está com mais coragem de fazer a pergunta que é a dúvida que a gente também tem, né? Então, obrigada pela tua interlocução. Queria dizer que a gente ainda tem 2 minutinhos, se alguém ainda tiver interesse, necessidade de perguntar, de socializar. Fale agora ou cale-se para sempre. Cale-se agora ou fale na próxima segunda. Na próxima segunda, a gente tem ainda atividade, né, do ciclo de formação, com a nossa terceira oficina, com a professora Tayana Helena. Ela é doutoranda do PPGED aqui, da Universidade Federal do Pará, do Instituto de Ciências da Educação, do nosso programa de pós-graduação em educação. Ela trabalha, né, com pesquisa documental, vai falar um pouco para a gente sobre a técnica do inventário. Inclusive, a Sônia hoje até comentou, né, apontou como uma parte do processo, acho que foi isso que eu entendi bem, né, Sônia? Uma parte do processo aí, dentro até chegar à análise, né? A intenção é que a gente falasse do inventário antes da análise temática, mas a Tayana não tinha agenda, a gente, por compatibilidade de agenda, então ficou nessa ordem. Diana Alberto quer falar, a gente, então, encerra nela, tá, gente? Diana, fique à vontade. Oi, boa noite, professora Lívia de novo, professora Sônia, prazer. Na verdade, seria só um comentário da fala da professora Sônia. Eu também sou professora aqui da UFPA, eu sou professora da Faculdade de Turismo, e uma coisa que a senhora falou que é verdade, né, e aí falando assim mais para o nosso público de graduandos, é a questão realmente da análise, né? Os meninos buscam as informações, né, se munem de uma teoria, depois vão para o campo, fazem a coleta de dados, mas muitas vezes eles não sabem como fazer a análise desses dados, né? A gente no turismo também, o nosso campo de coleta, seja por entrevistas, seja por questionários, né, entrevistas gravadas, enfim, a gente também tem esses métodos de coleta de dados. E muitas vezes o nosso aluno chega no TCC, professora, está aqui, foi tanto disso, tantos por cento disso, eu digo, tá, mas o que esses tantos por cento representam, né? O que essa porcentagem de informação tem lá a ver com aquela teoria que você viu para entender o que é, por exemplo, o turismo de base comunitária, né? Então, eu queria, na verdade, só comungar com a professora Sônia dessas questões, né, que acabam chegando para a gente. Aí eu acho bem importante ser colocadas, como a professora muito bem colocou a explanação. Eu aprendi muita coisa, a professora, foi ótimo lhe ouvir. Muito obrigada. E também dividir isso, essa angústia também com a professora, com vocês, né? Muito obrigada, Lívia. Está ótimo o evento, viu? Muito obrigada. Boa noite a todos e todas. Obrigada, Diana. Bom te conhecer. A gente tem pouca aproximação, né, a pedagogia com o turismo. Eu, pelo menos, assim, ainda não, até então, não tinha nenhuma aproximação. Então, muito bom te conhecer, bom receber você aqui conosco, né, e a troca de experiência é sempre uma coisa maravilhosa, sempre falo isso, né, estar com o outro, né, sempre traz para a gente muito aprendizado. Enfim, só gratidão. Queria, então, encerrar agradecendo a presença da Sônia, a disponibilidade, generosidade dela de partilhar conosco as experiências. Queria agradecer aos alunos e alunas aqui que fazem parte do LabInv, Tiago, Marcelo, Ariana, que estiveram aqui hoje. E os que não estiveram também, são muitos, viu, gente? Nem vou lembrar de todo mundo, mas são alunos muito participativos, ativos, que colaboram bastante, que fizeram esse evento desde a primeira edição, né? Ser um sucesso.
está sendo um sucesso, acho que está sendo muito bom, né? A devolutiva tem sido muito legal. Agradecer a todos. Dizer para vocês que a gente está com site, até coloquei aqui no chat, enviei também para os e-mails, dei uma olhadinha, tá com vídeo da oficina passada, do professor Levi, tá bom? E aí a gente se vê, então, na próxima segunda-feira com a oficina da professora Tayana sobre inventário. Obrigada, gente. Sônia, um abração para ti, mana, bom te rever. Tá? Obrigada também. Deixo a você, então, com as suas palavras finais, para você se despedir, fazer suas considerações finais, tá bom? Eu só tenho a agradecer a oportunidade, porque é a oportunidade mesmo de fazer essa troca, e a gente aprende também, né? Então, quero muito agradecer, e muito feliz, quero parabenizar o teu grupo de pesquisa por essa iniciativa muito legal mesmo, muito legal, muito importante para os estudantes, para a gente conversar mesmo, entendeu? Então, assim, eu tentei, né, eu não sabia, imaginei que o público fosse muito mais também os colegas, né, da graduação, tentei fazer um diálogo bem informal, assim, né? Então, quero agradecer muito, parabéns para vocês, tá? E a gente está por aqui, qualquer coisa só é ligar. Obrigadão, fica bem, tá? Saúde para todos. Tá bom. Tchau, gente. Até a próxima. Tchau, boa noite. Tchau.